Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens dessa geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes, fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está possuído por um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje os mártires da Coreia, mas como a gente falou, hoje a gente começa então a novena de São Miguel. Por isso, a cada dia vamos meditar um tema sobre São Miguel. A gente vai olhar para esse anjo e tirarmos as nossas virtudes, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Primeiro é dizer que, principalmente nesses primeiros dias, os temas não são fáceis, né? Porque por muitas vezes são pouco falados e a ideia que a gente tem às vezes de anjo é muito infantil. Tudo aquilo que o padre for falando nesses nove dias está baseado em São Tomás de Aquino, que é o doutor angélico, que é aquele santo que mais se debruçou na teologia e de modo especial na teologia dos anjos. A primeira coisa é o tema de hoje. A gente começa sempre a ladainha a São Miguel rezando as invocações à Trindade e depois a Nossa Senhora. E logo depois já vem a primeira invocação a São Miguel, que é assim, ó: São Miguel, cheio da graça de Deus. É a primeira invocação. Na primeira dezena também, no primeiro mistério do terço dos anjos, quem está fazendo a quaresma, e hoje a gente vai fazer também o primeiro dia, vai lembrar também que é pedido assim, que pela intercessão de São Miguel e dos serafins, o Senhor nos conceda a verdadeira caridade. São Miguel, cheio da graça de Deus, e que São Miguel e os serafins nos conceda a verdadeira caridade. O que é um anjo? Então São Tomás define assim: um anjo é um ser espiritual de inteligência persistente. Um ser espiritual de inteligência persistente. Então, anjo não tem corpo. Quando a gente coloca, por exemplo, uma imagem de São Miguel, um desenho de São Rafael, são modos para que a gente represente esse espírito puro. Espírito também não é Gasparzinho. O que é um espírito? Não sei, nunca vi. Você também nunca viu? Ah, eu vi. Pode tomar remédio. Espírito puro. No céu veremos. Agora não. Quando o anjo ele aparece, ele usa da sua inteligência para, entre aspas, se fantasiar, colocar como se fosse uma roupa, para que a gente possa enxergá-lo. Quando aparece, por exemplo, o Padre Pio, aparece para São João Bosco, para Nossa Senhora, ali é um modo que ele usa para que a gente o veja, mas em essência ele é espírito puro, não tem corpo. Inteligência, a sua inteligência é de fato aguçada, porque Deus o fez assim e porque também a sua inteligência não depende de cérebro, não é? Se a gente pudesse definir, eles são inteligências puras assim, inteligências dotadas por Deus. Essas inteligências têm características que o padre não vai dizer aqui, porque senão, né? Mas de modo especial, como nós também, mais semelhança de Deus, essa inteligência possui vontade e liberdade. E
inteligência persistente. O que significa persistente? Como eles têm uma inteligência muito aguçada, quando eles tomam uma decisão, aquela decisão é para sempre. A nossa inteligência agora, ela não é persistente. Você está aqui na igreja, mas se você bobear, você vai embora. A pessoa está fora da igreja, se bobear, amanhã ele se converte e vem para a igreja, ele muda, até o dia que a gente morrer, aí sim a nossa inteligência vai ser persistente. Agora, do anjo não, quando ele toma uma decisão, aquela decisão é para sempre. Os anjos, eles são, então, espíritos puros e inteligência persistente. Outra frase de São Tomás, olha só: nenhum intelecto, nenhum ser pode ver a Deus por sua própria natureza. Pensa só, que faz de conta que Deus é esse paredão aqui, ó, e os anjos são uma formiguinha. A formiguinha, ela não tem noção do tamanho da parede, ela não consegue compreender a parede, ela não consegue compreender o tamanho da parede. Nenhuma inteligência, nenhum ser criado é capaz de, por vontade sua, por inteligência sua, compreender Deus. É preciso que Deus vá ao encontro daquele ser, para que aquele ser o veja. E é por isso que, de novo, eu estou vendo Deus. Espera aí, gente. É necessário então que todo ser tenha uma ajuda de Deus, seja os homens, seja os anjos, essa ajuda para que a pessoa possa ver Deus, compreender Deus, adorar a Deus. Essa ajuda se chama graça, porque ninguém merece, nem os anjos, não é? As formiguinhas ali não merecem, é graça, é de bondade dele. Portanto, nenhum intelecto pode ver a Deus por sua própria natureza. Então, quando Deus criou os anjos, eles não viam Deus face a face ainda, eles não tinham a capacidade natural deles de enxergar a Deus. Formiguinha, paredona, não tinham. Quando eles foram criados, então, eles foram criados, metaforicamente falando, como se fosse numa sala de espera. Eles sabem que Deus existe, por causa da inteligência deles, mas eles ainda não veem a Deus, porque eles não têm essa capacidade. Eles são criados numa sala de espera. Essa sala de espera já seria para eles motivo de grande alegria, de grande felicidade. Por quê? Porque eles não eram nada, começaram a existir, foram chamados à vida e foram criados como anjos simplesmente. Foram criados como seres dotados de inteligência, vontade e liberdade. Mas Deus, você já viu o padre falando? Deus, ele é amor. E uma das características do amor é se dar. O amor se doa. Então Deus, quando ele nos criou e criou os anjos, ele queria ou quer que nós participemos da vida dele. Como Deus, aliás, como a criatura não consegue alcançar Deus, ele vem ao nosso encontro. Para nós, seres humanos, ele veio ao nosso encontro a partir da revelação, e de modo especial a plenitude da revelação na pessoa de Jesus Cristo. Ele se fez homem. Para os anjos, então, ali, era necessário que Deus viesse em socorro deles. Como é que Deus veio em socorro deles? Por mais esquisito que pode parecer para nós, mas para eles, ou para a teologia faz sentido, o modo como Deus vem ao encontro deles é pedindo uma prova de amor.
essa prova de amor a gente vai ver amanhã o que foi. Agora, é interessante você perceber o seguinte, que Deus veio ao encontro pedindo uma prova de amor para eles. Padre, mas que esquisito, se é prova, tem que provar que é amor, Veja, porque para eles, os anjos, eles são inteligências puras, lembra? Então tem que ser algo que eles possam provar que de fato amam a Deus. O fato de Deus ter dado uma prova para eles já é fruto do amor de Deus, porque Deus poderia ou não ter criado os anjos, ou não ter criado os homens, ou ter criado os anjos e largado os anjos lá. Deus falou: não, eu quero que vocês venham até mim. Para isso, então, eu preciso, lembra, elevar o intelecto de vocês. O intelecto, a inteligência deles, naturalmente não alcançaria Deus, a formiguinha. Então Deus vai ter que pegar eles e trazer para cá. Para trazer para cá tem uma prova. Qual é a prova? Olha só, tem um degrauzinho aqui, ó. Tinha um degrau que eles tinham de transpor. Amanhã o padre vai falar disso. Mas basicamente esse degrau foi dado essa prova, e essa prova, no fundo, era Deus pedindo o amor deles. No fundo, Deus pedia não a obediência, que veio depois, que precisava ter vindo, e também a gente vai meditar durante essa novena, não só a obediência, não só a humildade, mas acima de tudo, o amor a Deus. Quando houve aquela confusão no céu, em que alguns não aceitaram essa prova, encabeçados por Lúcifer, como a gente sabe, houve um grito de amor a Deus no céu. O que São Miguel grita lá, quem é como Deus, que é o nome dele, que é aquilo que ele é, não é simplesmente uma braveza de São Miguel, não é simplesmente a humildade de São Miguel, que também está lá. Ora, quem é como Deus? Cala a nossa boca, Deus é Deus, o que a gente está questionando? Mas acima de tudo, esse quem é como Deus eu amo a Deus acima de vocês. Eu estou disposto a entrar na vontade de Deus, porque eu o amo. O grito de São Miguel foi um grito de amor a Deus. Não é de... Às vezes a gente pensa assim, que é simplesmente uma obediência cega, não é? São Miguel como um soldado, Deus como Deus, então Deus mandou um negócio, São Miguel vai lá e obedeceu. Tá certo? Tá certo, mas não é só isso, porque é uma obediência de amor. O que motivou ele foi o amor. Eu amo Deus de tal forma que eu não quero perdê-lo. E isso empurrou o demônio para baixo, e isso fez com que junto com ele viessem os anjos bons. E assim foi essa prova. Então, a prova foi a resposta de São Miguel, do tanto que ele ama a Deus. Isso é bonito demais, gente. O tanto que ele ama a Deus. Ele fala assim: se essa é a vontade de Deus, eu não quero perdê-lo, eu o amo. E todo mundo aqui devia seguir, falando para os anjos o que Deus está falando. Esse grito, é lógico que é um grito espiritual. Quando então São Miguel dá esse grito, precipita o inferno, o demônio no inferno com seus anjos, e os anjos bons acolhem a palavra de São Miguel ali, que desde já também é fruto da graça. Olha que interessante isso. Antes de nós entrar num outro ponto, eu preciso que você, o padre falou, vai gastar pestando esses dias aí.
Você lembra que São Paulo fala assim: ninguém é capaz de falar que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo, se não for pela graça de Deus. Você veio na missa hoje, não é porque você é bom, é porque Deus te convidou. A graça operou primeiro, que aí você falou: eu vou. Aí esse é o seu mérito. Mas antes de tudo, é Ele que nos chama, é a graça que nos cutuca. E ninguém, nem nós, nem os anjos, pode fazer algo de bom se não for pela graça. Então, quando houve essa prova, Deus não deixou eles decidirem sozinhos. Deus enviou a graça a todos os anjos, inclusive para Lúcifer, para que ele pudesse dizer sim ao amor dele. O padre falou semana passada, você vai lembrar, da dureza de coração. Mas Lúcifer, fechado na dureza de coração, não quis essa graça. E o inferno é justamente isso. E é justamente por isso que ele não se arrepende, porque sem a graça não dá para se arrepender. Mas veja que até mesmo o sim de São Miguel e dos anjos foi um auxílio da graça de Deus. Muita gente Deus convidou para vir na missa hoje. Uns falaram sim à graça, outros falaram não. A graça convidou eles: venham até mim, aceitem a minha vontade. Alguns não aceitaram, começou a rebelião. São Miguel aceitou, deu esse grito de amor: Senhor nosso Deus, eu vos amo de tal forma que eu acolho o que o Senhor está fazendo, que eu acolho o que o Senhor está falando. Aqui é interessante você perceber o porquê que ele se torna príncipe de todos os anjos. Aqui é interessante você perceber porquê que ele se torna a alegria dos outros anjos. Porque de formato de fábrica, Lúcifer era maior que ele, mas ele superou a todos os anjos por amor a Deus. Nenhum anjo ama mais a Deus do que São Miguel. E é isso que é esse grito lá no céu. Quando ele dá esse grito no céu, falando sim a Deus, precipita o demônio no inferno. Amanhã nós vamos ver o que vai ser essa prova, que está na ladainha também. Deus fala: então venham. O que é esse venham? Não é simplesmente abrir a porta e... é como se a parede se unisse à formiga. A parede se uniu à formiga e trouxe ela para cá. Olha o que São Tomás fala, agora em termos teológicos, olha o que é. A graça traz elevação. Veja só, quando você tem um dom, vamos supor o dom da inteligência, você é uma pessoa inteligente, muito bem, isso é um dom que Deus deu. Porém, se você for santo, esse dom é elevado pela graça, e aí estoura a boca do balão de inteligência. Agostinho, São Tomás de Aquino. O padre falava de uma pessoa essa semana que não era tão inteligente, lembra São José Cupertino? Não é? Mas ele era santo. Então o que a santidade fez? Elevou. A santidade, a graça eleva a pessoa. A pessoa vai fazer e vai ter dons que são muito maiores que os dons naturais. Quando então São Miguel diz esse sim, ele é, a graça então o eleva. E eleva todos os outros anjos que vieram na sequência dele. Abra sua cabeça agora, abra sua vida agora. É isso que fez formar aquilo que a gente chama os coros angelicais.
Serafins, querubins, tronos, potestades. O que fez essa divisão dos anjos? A elevação da graça. Mas por que uns foram elevados mais do que outros? Olha que coisa. Porque uns amaram mais a Deus do que outros. Essa elevação, sabe, essa divisão de serafins, querubins, tronos, de vez em quando a gente pensa que é que nem carro, sabe? Que Deus criou lá as marcas dos carros e tal. Não, isso aí foi a elevação deles a partir do amor que eles tinham com Deus. Então por isso que os serafins são 7, porque são aqueles que de fato amaram mais a Deus. E entre esses 7, o que mais amou e ama a Deus é São Miguel. A glória aperfeiçoa a natureza. Então, olha só o caminho da santidade, da beleza de Deus. Lembra o padre falou? Você tem um dom natural, aí você é santo, aquilo é elevado. São Miguel, os anjos bons já tinham dons naturais. Quando eles falam sim a Deus, aquilo é elevado. Muito bem. Só que aí vem um segundo momento, quando eles contemplam a Deus, quando eles olham a glória de Deus, a beleza de Deus, aí cresce ainda mais. É isso que seremos no céu. Você já viu o padre falando que aquilo que seremos no céu vai assustar os anjos. Por quê? Porque no céu não vai ser simplesmente as nossas virtudes elevadas, sem pecados. Nós contemplaremos a face de Deus. Isso vai fazer com que a gente se eleve, mas se eleve de um nível do amor dele. Você já viu o padre falando, lembra? Que dentro do amor de Deus, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse amor da Trindade se chama ágape. Esse amor da Trindade, no grego é ágape, no latim é caritas, no português é caridade. De novo, a gente reduziu caridade a dar comida para pobre. Não, caridade é o amor que tem dentro da Santíssima Trindade, que ninguém aqui, lembra? Nem nós, nem os anjos merecem. Só que como Deus vai nos buscar, Ele nos chama a esse amor caridade, que é o amor da Santíssima Trindade. Então, São Miguel já amava muito a Deus na hora da prova. São Miguel amou mais a Deus ainda quando ele foi elevado, a graça dele foi elevada. E São Miguel agora arrebenta a boca do balão amando a Deus por causa do amor caridade, do amor da Santíssima Trindade. Ele olha para a Santíssima Trindade e olha que coisa. Só que o amor de São Miguel, dos anjos e nosso lá no céu, não é um amor estático. Isso aqui é outra coisa. Quando a gente olha para a imagem de São Miguel, aqui ó, está paradinho aqui, a gente acha que São Miguel é assim, né? A cada instante, o amor de São Miguel por Deus aumenta. A cada instante, o amor dos anjos e o amor de quem está no céu por Deus aumenta ainda mais. E é por isso que São Francisco de Assis vai dizer assim, ó, se os serafins, São Miguel, Rafael, Gabriel, se eles tivessem corpo, eles teriam um corpo do tamanho do universo, pegando fogo de amor por Deus. Percebe por que São Miguel, então, ele é esse santo, ou esse anjo zeloso, por exemplo, que parece que é bravo, não é? A gente pensa, São Miguel, não é, gente, é o zelo, é o amor que ele tem. Ele pega fogo por amor de Deus. É por isso que ele não suporta quando alguém está com orgulho, está fazendo palhaçada, está brincando com o nome de Deus. É por isso, por causa
do amor que ele tem por Deus. Lembra Jesus que quando vai lá tirar os vendilhões do templo, pega o chicote para dar na turma? E Jesus termina como: o zelo, o amor por tua casa me consome. São Miguel é assim. A cada instante essa graça aumenta nele, porque está contemplando a Deus, e Deus é infinito, não tem fim. No céu vai ser assim para nós também. Cada instante vai ser novo e infinito. Cada instante a gente vai crescer em beleza. Pensa o que vai ser quando vê São Miguel então. E você vai ver um anjo que de propósito foi capaz, ou é capaz, de amar tanto a Deus que ele pega fogo. Um serafim. Os outros anjos amaram muito a Deus. Quando a gente fala assim, a hierarquia dos anjos, ela foi designada por tanto que cada anjo amou a Deus, isso não é pouco, gente. Não é pouco, não é desfazer dos outros, porque os outros amaram muito, como o padre sempre fala. Se o seu anjo da guarda, ou se o anjo mais simples que tiver aparecesse agora, ele é tão belo, tão grandioso, tão cheio de Deus, que se ele aparecer agora na sua frente, você pensa que ele é Deus, de tão belo que ele é. Só que não se compara ainda com o que vai subindo, porque quanto for vai subindo, mais eles vão amando a Deus, e amando a Deus, e amando a Deus. Então chega lá no top, que é o primeiro coro, que é a primeira dezena, ou primeira oração que a gente faz no terço, aos serafins, que é aqueles que amam demais a Deus. Entre os serafins existe um que nenhum anjo amou a Deus tanto quanto São Miguel. É por isso que daí no terço dos anjos a gente reza o que na primeira dezena, no primeiro tercinho lá? Vou falar dezena, você vai entender, né? O que a gente reza na primeira dezena do terço dos anjos? Pedimos por intercessão de São Miguel e dos serafins que o Senhor nos conceda a verdadeira caridade. Que é a caridade? Amor à Santíssima Trindade. Esse é a primeira motivação de São Miguel, o amor que ele tem por Deus. E é isso que a gente pede. Quando a gente fala uma verdadeira caridade, não é dar comida para pobre, é pedir para que São Miguel e os serafins nos ensinem a ter a vida, o corpo pegando fogo de amor por Deus. É isso que você tem que pedir hoje. Hoje é isso. São Miguel, faz com que eu aprenda a amar a Deus, faz com que eu tenha a resposta na hora da dúvida, na hora da confusão, na hora que o mundo estiver contra mim, de somente amar a Deus, porque o resto, gente, a graça vai fazer em você, a graça vai te levar, como ele levou a São Miguel. Por isso, a gente vê por aí, às vezes, né? Muita gente que não estudou angiologia, falando assim, vai ficar se dedicando a fazer novena a anjinho, a quaresma de anjinho. Anjinho, gente, o amor dele foi tamanho a Deus que estremeceu todos os anjos. E é por isso que na ladainha a gente fala assim, que ele é a luz dos outros anjos, ele é a alegria dos outros anjos, porque nenhum anjo amou mais a Deus do que São Miguel. Padre, então ele foi o ser que amou mais a Deus na face da terra? Não, porque tem a Virgem Maria. Sentados ainda, cantam as oferendas.